Questão 43. Mostrar que o limite de ln de x quando x tende a zero pela direita é igual a menos infinito. Então tá. Vamos pensar aqui no gráfico da função ln de x, rapidamente, só para a gente fazer uma análise geométrica do que está acontecendo. Esse aqui é o gráfico da função ln de x, ó, algo mais ou menos assim. Ó. Aqui está o 1, tá? Porque ln de 1 dá 0. O que significa dizer que limite de ln de x quando x tende a zero pela direita é igual a mais infinito? Geometricamente, o que a gente observa? Que quando x se aproxima de zero por valores maiores do que zero, a função decresce sem limite. Agora, o que diz a definição? O que está sugerindo a definição? Ela está sugerindo o seguinte, ó, qualquer que seja um número m que você tomar, muito grande, porém negativo, sempre vai existir um intervalinho ali à direita de A, tal que todo mundo desse intervalinho tem imagem menor do que esse m que você está considerando. Então vamos supor que você considerou esse m aqui, ó, esse m aqui. Olha, observe, vai existir um intervalinho aqui em torno de A, que no nosso caso aqui é o 0, em torno de A não, à direita de A, tal que todo mundo aqui desse intervalo tem imagem menor do que m. Essa é a ideia, e é exatamente isso que diz a definição de limite. Ó. Limite de f de x quando x tende a A pela direita é igual a menos infinito, significa que, dado m menor do que zero, existe um delta maior que zero que satisfaz essa condição. Ó. A menor que x, que é menor do que A mais delta, implica f de x menor do que m. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Então, a primeira providência é encaixar essa condição nas hipóteses do nosso problema. O que deve acontecer? Olha para cá. Ó. A menor que x, que é menor do que A mais delta. O A aqui para a gente é o zero. Então, 0 menor do que x, que é menor do que x, que 0 mais delta, ou seja, que é menor do que delta, implica f de x. Quem é o f de x para a gente aqui? É o ln de x. O ln de x deve ser menor do que m. Então, dado um m menor do que zero, eu tenho que exibir um delta que satisfaz essa condição aqui, ó. 0 menor do que x, que é menor do que delta, implica ln de x menor do que m. Muito bem, muito bem. Né? Organizei meu problema. Agora vamos trabalhar um pouquinho com essa desigualdade aqui, ó. Então, ln de x menor do que m é equivalente a escrever ln de x menor do que ln de e elevado a m. Agora, por que a gente pode escrever o m como sendo ln de e elevado a m? Devido a essa propriedade dos logaritmos. Logaritmo de a elevado a n na base a, isso é igual a n. Ó, logaritmo de uma potência, cuja base da potência é exatamente igual à base do logaritmo, o resultado é o expoente. Estou usando essa propriedade para escrever esse m com um logaritmo de base e. De que forma? O ln aqui é o logaritmo de base e. Então fica ln de e elevado a n na base e igual a n. Eu coloquei a base aqui para frisar bem para você, tá? Então, muito bem. Muito bem. O que mais pode ocorrer aqui? Isso é equivalente a escrever x menor do que e elevado a m. E isso a gente pode fazer, né? A gente pode fazer esse corte aqui, vamos dizer assim, esse corte, porque a função ln ela é uma função crescente. Então funciona o corte sem problema nenhum e vale a ida e vale a volta, né? Se ln de x é menor do que ln de e elevado a m, significa que x é menor do que e elevado a m. E se x é menor do que e elevado a m, significa que isso aqui acontece. Isso por quê? Porque ln é crescente. A gente pode fazer essas conclusões aí sem problema nenhum. Então, o que eu procuro? O que eu procuro? Um delta, dado um m menor do que zero, eu estou procurando um delta que satisfaz essa condição. Ó. X menor do que delta implica ln de x menor do que m. 0 menor que x menor que delta implica ln de x menor do que m. Tá? Então, olha o que a gente tem aqui. Tudo isso que eu fiz aqui são equivalências. X menor do que e elevado a m implica ln de x menor do que m. Então basta tomar, conforme você está observando, ó, o delta como sendo o e elevado a m. Então, se você toma o delta igual a e elevado a m,
x menor do que e elevado a m implica ln de x menor do que m, que é o que eu preciso, tá? Isso tudo foi o rascunho. Vamos agora à demonstração. De fato, dado m menor do que zero, né? M menor do que zero, tome delta igual a quem? Delta igual a e elevado a m. Assim, olha o que vai ocorrer, olha só o que vai ocorrer. Zero menor do que x, que é menor do que delta, implica em x menor do que o delta considerado, que é e elevado a m. E aí a gente pode aplicar o ln a ambos os membros e escrever ln de x menor do que ln de e elevado a m. Um pouco mais, o ln de e elevado a m é o próprio m, né? Então, isso é equivalente a escrever ln de x menor do que m. Tudo implicação, né? Que na verdade basta só implicação, é isso que eu estou precisando. Isso implica ln de x menor do que m. E aí acabou, né? Por que acabou? Dado um m menor do que zero, eu exibi um delta. Quem é o delta? É o e elevado a m, tá? Que cumpre essa condição. Zero menor do que x menos delta, zero menor que x, que é menor do que delta, implica isso aqui, ln de x menor do que m. É exatamente a definição de limite, né? Pronto. Então, isso mostra que limite de ln de x, quando x tende a zero pela direita, é igual a menos infinito.